Bom dia. Bom dia. Estamos aqui no nosso podcast Terapia com Chá. Bom dia, meninas. Bom dia, meninas. Um prazer estar aqui com essas três pessoas lindas, maravilhosas. Hoje a gente vai trazer uma convidada muito especial. O nome dela é Mariana Elston. É isso, né, Mariana? E ela vai contar uma história para nós aqui, uma história de superação. E até baseado nisso que ela vai nos contar, eu queria falar também para as pessoas que todos nós temos alguma história para contar, né? É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui por uma superação mesmo. Então, essas histórias, elas servem para a gente despertar uma luzinha dentro de nós. É só para isso que a gente está aqui. Então, até encorajar, né, meninas? Encorajar as pessoas a virem e se despirem e dividirem com a gente e com todo o pessoal aí que nos segue aqui no YouTube, porque essas histórias, muitas vezes, as pessoas tomam carona e toca muito fundo. Cada história toca de uma forma nas pessoas. Então, hoje, pela primeira vez, a gente vai trazer uma história diferente para contar para vocês. A Mariana vai aí se apresentar. Pode falar contigo a palavra aí, Mariana. Meu nome é Mariana, né? Meu sobrenome é Elston, como a Carla já disse. Eu farei 50 anos agora em agosto e eu acho que é o que eu tenho para falar sobre mim agora. Então, vamos lá. Mari, mais uma vez, bem-vinda. O coração está aqui quentinho, sabe o carinho que eu tenho por você? A gente se encontra aí, às vezes cruza, né, os caminhos, mas é um carinho imenso. E eu queria saber o que motivou você a aceitar esse convite nosso para trazer uma experiência tão pessoal e dividir com tantas pessoas, né, que estão aí do outro lado, precisando, acho que, ouvir essa sua experiência e trazer para o coração, né, essa reflexão e entender que a vida da gente é isso, né, é absorver aquilo que está acontecendo da melhor forma possível e buscar um caminho onde a gente se ajude, né, então eu acho que faz parte aí do que você vai nos trazer, então essa motivação de realmente dividir isso com a gente, assim, não tem preço, então vou deixar aqui a palavra para que você fale um pouquinho sobre essa motivação, tá? Então, eu acho que, assim, dentro da sua pergunta, já mais ou menos vai encaixar a minha resposta, né? A motivação, desde o processo, do início do processo, era justamente aproveitar a minha experiência pessoal para ajudar outras pessoas que estivessem vivendo a mesma experiência que eu, a perceberem que quando a gente acha que não tem mais saída, quando a gente está totalmente desprovido de qualquer possibilidade de continuar nesse caminho, é aí que a gente encontra a saída, né? Então, eu quero mostrar que existe uma saída e que ela pode ser maravilhosa, depende só da gente. Então, eu quero que as pessoas saibam que se eu passei por isso, estou aqui, elas também podem. Gratidão, Mari. Dri? Mariana, a gente vai, né, ao longo desse nosso podcast, nesse nosso bate-papo, se aprofundar nessas suas experiências. Mas você poderia nos contar agora como era a sua vida antes de você ter, vamos dizer assim, entrado na dependência, entrado na depressão? Você pode nos relatar um pouquinho como era a sua vida antes? Sim. Ao longo da minha vida, desde muito pequena, eu fui alimentando dentro de mim, por conta de todas as relações que eu tive com pais, irmãos, relacionamentos, um senso de menos-valia, né? Uma questão relacionada a não ser suficiente, né?
E toda vez que eu era repreendida ou que eu me sentia abandonada e sozinha, eu me sentia mais dependente do outro e com um valor menor para mim mesma, né? E foi assim, se repetindo nos meus relacionamentos, essa dependência emocional em relação ao casamento, a namorados e relacionamentos em geral, de sempre querer agradar para poder ser aceita, né? Eu vivi em função da opinião do outro. E, obviamente, os relacionamentos foram muito parecidos, todos eles, porque se eu esperava sempre a resposta vinda de fora, eu não conseguia criar uma personalidade própria. Eu vivia daquilo que o outro achava de mim, né? E depois de um divórcio com uma pessoa que é o pai do meu filho, né? Eu tive um envolvimento com uma outra pessoa num relacionamento extremamente intenso, extremamente, assim, quase que a gente se fundiu, né? Um com o outro, e uma experiência que eu consegui perceber que era um relacionamento onde eu não respirava, onde eu só vivia se aquele outro estivesse comigo. Eu só sabia de mim pelo que o outro dizia de mim. E esse relacionamento foi se transformando numa coisa muito dolorosa, de não conseguir ficar nem longe nem perto dessa pessoa, né? E eu percebi que, apesar de ter contato com o álcool previamente, eu passei a usar o álcool como anestésico, né? Então, o álcool tornou o meu relacionamento um pouquinho mais agradável, um pouquinho mais fácil de tolerar. Alguma coisa doía muito e o álcool tirava a dor. E aí eu comecei a fazer uso, inicialmente, recreativo, depois abusivo e depois entrei na dependência. Antes de você entrar nessa dependência, ainda falando do seu relacionamento, quando que você começou a perceber que ele era abusivo? E quando você começou a perceber, você tinha assim, noção que você precisava sair dali ou não mais? Porque já estava tudo, como você falou, essa dependência era tão grande, tanto acho que da sua parte como da parte dele, né? Tava aquele grude, então algo que você não conseguia sair. Mas mesmo assim, você percebendo que já estava abusivo, eu estou fazendo essa pergunta só para os nossos ouvintes entenderem, porque não é simples, eu acredito que não seja simples. Eu percebi e vou sair daqui. Mas não, acho que você poderia dar um relato, por mais que você tenha percebido, você não tinha força suficiente para sair dali. Então, eu só estou me antecipando, de repente eu vou dar uma resposta, mas não é o caso, mas você poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu não percebi que era abusivo nem quando acabou, tá? Eu fui perceber muito depois. Então, é retrospectiva essa percepção, tá? Eu não percebi em momento nenhum do relacionamento que ele era abusivo. Eu realmente, de fato, achava que eu não sobreviveria sem ele. E isso estava claro para mim, que não existia vida sem ele, né? Eu não percebi que era abusivo, nem que era tóxico, nem que era uma dependência, né? Quando eu entrei na dependência química, e aí eu cheguei realmente no auge do consumo do álcool, eu estava anestesiada para qualquer emoção. Eu não sentia amor, também não sentia dor, eu não sentia absolutamente nada, né? Eu estava anestesiada completamente. E eu só fui perceber esse início da dependência em decorrência do abuso depois da recuperação. Obrigada, Mari. Sandrinha vai falar com você. Mari, você falou que não percebeu, né, esse abuso durante o relacionamento, mas as informações, né, às vezes as pessoas tentam, né, nos avisar, falar alguma coisa, trazer alguma coisa que chame a atenção, né, de fora, porque quem está dentro não enxerga.
E você tinha essas pessoas, né, ao seu redor que chegavam para você falar, olha, Mariana, presta atenção nisso, e se tinha realmente alguém que fizesse isso por você, qual era a sua reação, sua visão sobre isso? Assim, a minha família não conviveu com esse relacionamento, porque, assim, algo em mim sabia que esse relacionamento não era para participar a mais ninguém, né? E era uma tentativa constante desse relacionamento afastar qualquer pessoa que entrasse entre mim e ele. Então, eu me afastei da minha família, eu me afastei do meu filho, que mora comigo, eu me afastei de amigos, eu fiquei absolutamente sozinha, vivendo exclusivamente para essa pessoa. Então, eu sentia que as pessoas olhavam para mim de uma maneira. Tinham pena, inclusive, porque eu chorava quase que diariamente, né? Era uma rotina, havia brigas diárias e choro todos os dias. E as pessoas me olhavam como quem olha para um bichinho preso numa gaiola, assim, sabe? Com aquele olhar de, pelo amor de Deus, será que ela não vê quem ela é? E, de fato, eu acho que eu não via, né? Mas se tentassem me alertar, eu acho que eu iria contra essa pessoa. Certo. E quando foi o start, Mari? Realmente, o que né, causou essa sua preocupação de olhar para a situação que você estava vivendo e realmente sentir que era um momento de tomar uma atitude diferente daquilo que você estava vivendo? Então, quem deu esse start na minha vida realmente foi meu filho. Né? Meu filho acompanhou esse relacionamento que durou 9 anos. Ele acompanhou quase que todo o relacionamento e ele chegou num determinado momento e falou: mãe, a gente vai viajar para o Uruguai. Eu tracei aqui um roteiro que dá para conversar junto com uma agência de viagens, e vamos só nós dois, e você não vai pedir autorização para ninguém. E eu falei, tá bom, filho, vamos viajar. E você vai trocar o carro, porque você já estava pensando em trocar o seu carro, mas você também não vai pedir autorização para ninguém. Você vai trocar seu carro. Pois eu fiz a viagem de uma semana para o Uruguai. No Uruguai eu percebi uma diferença. Os homens me olhavam. Eu não era feia. Eu não tinha acabado para o mundo. Eu chamava atenção. Nossa, tem homens diferentes aqui no Uruguai, porque no Brasil ninguém olha para mim. Me deu aquele sopro, sabe, revigorante. Eu falei, nossa, eu ainda estou viva. Voltei para o Brasil, troquei meu carro. Quando essa pessoa com quem eu me relacionava viu tudo isso acontecer, entrou em pânico praticamente, né? Ela está tomando decisões sozinha. Quem é essa mulher? Nesse momento eu percebi que precisava terminar, que precisava acabar, né? Era doloroso demais pensar nisso, mas precisava acabar. Mari, ainda voltando um pouco na questão da dependência, antes de você, né, acredito ter ido para essa viagem com seu filho, quando começou essa sua dependência pelo álcool e o que esse parceiro, né, que estava com você nessa época, contribuiu para que você não saísse daquela dependência da qual você tinha entrado? Durante, assim, no final desse relacionamento, né, que eu descobri que o álcool entrava na minha vida como um anestésico, para suportar a dor do relacionamento, eu me refugiava na bebida, né, no álcool, porque me trazia um conforto, me trazia um desligamento dos problemas, então a dor passava, né, a dor de viver a dependência daquele amor, ela amenizava com o uso do álcool. E aí foi uma coisa percebida pelos dois, né, por mim e pela pessoa com quem eu estava, e começou a ser incentivada, né, por ele, assim, trazer bebidas, proporcionar, assim, o consumo mais intenso da bebida, mais frequente, com bebidas com maior teor alcoólico,
tomar bebidas mais fortes, tipo gin, vodka, bebidas com um teor alcoólico altíssimo, e cada vez o alívio era maior, né? A dor passava, tudo ficava bem durante algumas horas. Certo. E aí, Mário, com tudo isso acontecendo, quando foi que esse voo da águia se iniciou, né? Que você falou agora, eu vou mudar isso, né? Que você falou que foi a partir de uma viagem com o seu filho, né? Ele já devia estar observando tudo isso em você e tentou tirar você desse clima, dessa situação, dessa roda, né? De samsara que você estava vivenciando. E quando você saiu, você percebeu que, puxa, tem vida aqui dentro ainda. E aí, quando que você decidiu fazer essa transformação mesmo, romper com esse ciclo e iniciar esse ciclo novo? Eu terminei o relacionamento, né? A gente chegou à conclusão juntos que, embora a dor de viver separados fosse insuportável, era a nossa única saída. Terminando este relacionamento, o álcool era a minha única saída. Naquele momento, eu entrei realmente na dependência absoluta do álcool, né? Eu passei a fazer o consumo de álcool todos os dias, em vários períodos do dia, de manhã, à tarde, à noite, porque a dor voltava exatamente quando passava o efeito do álcool e eu precisava de uma outra dose. E eu passei a precisar beber por conta das manifestações físicas da dependência. Porque quando eu não bebia, eu tinha tremores, quando eu não bebia, eu tinha comportamentos de ansiedade muito grande que ficavam evidentes para as outras pessoas. E, assim, uma coisa que ficou muito forte é que era o período da pandemia e se usava muito álcool 70, né, nos hospitais, e eu passei a consumir álcool 70 também, além de bebida alcoólica comum, porque meu filho já estava de olho na compra excessiva de bebidas. Eu passei a ter que esconder a bebida na bolsa, no armário, no carro, e aí você se esquece de onde escondeu, e você é flagrada constantemente, e você fala, bom, eu vou beber uma bebida que não tem problema, que é o álcool, né? Porque o álcool está em todos os lugares. E aí eu passei a consumir o álcool 70, como se fosse uma bebida. Mari, como isso afetou diretamente a sua carreira? Como que você conseguiu trabalhar, né, com todo esse, né, essa dependência, essa situação que muitas pessoas, pelo que a gente entendeu aqui, não conhecia, né, não sabia, porque se escondia essa relação das outras pessoas, mas a questão da dependência, acredito que era bem claro, né? Como você conseguiu administrar a sua carreira, a sua profissão, assim? Eu continuei trabalhando automaticamente, né, num tipo piloto automático, mas as pessoas que me conheciam começaram a prestar atenção nas minhas mudanças de comportamento. Eu comecei a ficar mais quieta, mais reclusa, conversar menos, e menos na sala dos meus colegas tomar café, fazer menos social no meu trabalho, que era uma característica minha, assim, eu sempre fui de muita socialização, sempre fui muito extrovertida, e eu comecei a ficar introvertida, preferi ficar sozinha a ficar com as pessoas, porque a minha relação com o álcool era a relação mais importante que eu tinha naquele momento. E eu não imaginava que as pessoas estivessem prestando atenção nisso, porque nem eu estava prestando atenção nisso, né? Para mim, aquilo era a minha saída, era a minha válvula de escape e estava tudo ok. Mas eu comecei a apresentar falhas, esquecimentos, que não eram comuns, porque eu sempre fui muito atenta no meu trabalho. E eu tive pessoas muito compreensivas que trabalhavam comigo, que começaram a me observar. Não com a intenção de me julgar ou de me prejudicar, mas com a intenção de perceber se eu estava precisando de ajuda, né? E uma das minhas chefes chegou a me perguntar por algumas vezes: você está bem? Eu disse sim.
Está acontecendo alguma coisa? Eu disse, não. Você precisa de ajuda? Não, está tudo sob controle. Mas a dúvida ficou na cabeça dessas pessoas que me queriam bem, que queriam me ver bem. E num determinado momento, aconteceu de eu ter um mal súbito por conta do uso e ter um desmaio durante o meu trabalho, ter uma crise convulsiva no chão do lugar onde eu trabalhava. Eu tive uma fratura no nariz, um corte na sobrancelha e eu convulsionei 3 vezes seguidas, encheu o chão de sangue e eu fui resgatada pelo SAMU e levada para o hospital. Nesse momento que eu estava no hospital, eu estava preocupada com o motivo da minha convulsão. Eu estava pensando, gente, será que eu estou com alguma doença grave? Porque eu nunca tive convulsão na vida. Eu estava deitada no leito do hospital, a médica estava me medicando, eu tive uma nova convulsão, e quando eu voltei, ela falou que eu precisava fazer um exame, né, uma tomografia da minha cabeça para saber o que estava acontecendo, se tinha algum motivo para a convulsão. Fiz a tomografia, e nesse momento a minha família chegou ao hospital. E o meu irmão segurou na minha mão e falou: graças a Deus você está viva. Porque eles acharam que quando ligaram do hospital para eles, eles iam chegar lá e eu ia estar morta. Quando ele segurou na minha mão e falou: graças a Deus que você está viva, veio em mim um estalo naquele momento. Isso aconteceu por causa do álcool. Eu chamei a médica, a minha mãe e meu pai, meu irmão, e falei: eu estou bebendo todos os dias e eu não consigo parar. Eu preciso de ajuda. Nesse momento mudou completamente a atuação de todo mundo, eu passei a ser medicada com outras coisas, e aí eu só ouvi a médica dizendo: você só pode sair daqui para uma internação. Ainda me perguntaram se eu usava drogas ou se eu só bebia. Eu falava, puxa, é só beber, né? Quer dizer, já não está bom o suficiente. Eu não consumo outras drogas, não consumia outras drogas, mas o álcool é uma droga. A gente não pode esquecer disso, né? O álcool é uma droga. E eu disse, eu consumo álcool e consumo num teor alcoólico muito elevado. E aí, você vai ter que ser internada. Eu falei, ok, serei internada então. E aí, a minha mãe pediu uma semana para ficar comigo em casa, para que eu pudesse organizar minha mala para internar. E ela ficar comigo nessa semana para que eu não fizesse uso da substância novamente e cuidar de mim, porque eu estava muito machucada, né? Eu estava sem a função de um dos olhos e assim eu não conseguia, eu perdia o equilíbrio com muita facilidade, né? Então ela ficou comigo e eu arrumei a minha própria mala durante uma semana para poder ir para a internação. Né, já procuramos a clínica que nos foi indicada, já fizemos o contato, agendamos a primeira consulta. Para a internação, já fui com uma mala para ficar tempo indeterminado, internada. Você nos disse que seu filho tinha na faixa de 15 a 16 anos. Como foi você chegou a conversar com ele sobre isso? Tipo, mamãe está indo se tratar? Como é que foi essa conversa com um adolescente que ele era na época, né? Meu filho é uma pessoa muito especial. Ele tem uma luz que, assim, é uma coisa realmente diferenciada, né? Ele olhou para mim, ele não se assustou com a minha aparência. Eu disse que eu seria internada, ele falou, tudo bem. Eu perguntei se ele estava triste, se ele estava preocupado, ele disse que não, que ele estava feliz porque agora sim eu ia cuidar de mim, né? E ele me deu toda a tranquilidade que eu precisava para ir em paz, tanto ele como meus pais.
Estão ouvindo? Hum. Mais alguma coisa, Dri? Tá, não, eu queria fazer umas colocações, assim, por exemplo, Mariana, é importante que as pessoas saibam, e mais do que ninguém, tu pode nos falar um pouquinho sobre isso, que o quanto uma dependência, uma codependência dentro de um relacionamento é um projeto casado de sofrimento. As pessoas não enxergam isso de verdade. Então, é super importante que, se a gente percebe alguma coisa desse tipo, a gente entenda que a pessoa ela não está percebendo da mesma forma, né? E esse projeto casado de sofrimento, que muitas vezes as pessoas podem até achar isso uma coisa terrível, às vezes é uma forma da gente acordar. Porque em algum momento um dos dois vai abrir o olho. Pode não ser numa vida, pode não ser na segunda, na terceira. Quantas encarnações, às vezes, a gente precisa para despertar, né? Para acordar. Para não despertar por completo, mas ter esse primeiro brilhinho, né? Mas é importante isso, que as pessoas saibam que as pessoas não enxergam isso. Quando a gente está mergulhado nesse sistema de pensamento do ego, e aqui na nossa escola a gente estuda exatamente isso, a gente faz um estudo baseado no livro Um Curso em Milagres, que fala só sobre isso, sobre o ego e a verdade. Quando a gente está mergulhado nesse sistema de pensamento do ego, eu sempre dou o exemplo para as alunas de que é como se a gente estivesse atolado numa areia movediça, querendo se salvar pelo cabelo. Nunca vai conseguir. Então, o quanto é importante, né, Mariana, pedir ajuda, realmente, pedir um socorro, porque é nesse socorro que as pessoas vão conseguir te salvar da areia movediça. Tu sozinha não consegue, né? Isso é uma das coisas que eu queria que tu falasse um pouquinho mais a respeito essa parte, assim, de não conseguir enxergar realmente isso. E o outro ponto é assim, o que isso, como é que, assim, por exemplo, só para dar um exemplo, tá? Eu gosto de tomar uma cervejinha com meu marido. Fim de semana a gente faz festa com os filhos, todo mundo toma uma espumante, cervejinha, um vinho, não importa. Mas eu acho que o importante da gente também perceber nisso tudo é a motivação por trás. Não é tomar um vinho para ficar feliz ou para anestesiar uma dor. Eu estou feliz, portanto, eu vou comemorar com a minha família tomando um vinho. Então, isso é importante também. Eu queria também que tu dissesse alguma coisa sobre isso, porque o que acontece, sabe, que eu vejo, assim, e às vezes as pessoas entram num processo de querer se espiritualizar, querer começar um caminho mais sutil, mais leve, e acham que a seriedade faz parte disso. Mas a gente está aqui para ser feliz. A gente está aqui para ser alegre. Então, não tem a ver um caminho de espiritualidade sério, que seja esse o caminho, né? A seriedade. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu tenho que ser assim, tem que ser assado, tem que andar dentro da linha. Eu acho que a motivação por trás daquilo que a gente faz é que tem uma grande importância. Então, se tu tiver alguma coisa a falar sobre esses dois pontos de vista, esse projeto casado de sofrimento de 2 e às vezes de 3, porque tu disseste que tinha um filho, né, que tem um filho, então 3 pessoas ali sofrendo um mesmo problema, e o quanto os 3 podem crescer em cima disso, né? Em cima disso, não a partir disso. E a motivação por trás do que leva a gente a fazer o que faz. Sim. Esse projeto casado de sofrimento,
chegou num determinado... assim, é muito fácil a gente olhar para o outro e enxergar que ele está vivendo um relacionamento abusivo. O difícil é enxergar que o nosso é, né? Então, eu lia vários relatos de mulheres na internet vivendo um relacionamento abusivo e eu pensava, puxa, coitada dessa mulher, né? Tá sofrendo tanto. Será que ela não percebe? Só que eu estava na mesma situação que ela e não percebia, né? Então, assim, se eu tenho alguma coisa para falar sobre esse assunto, primeiro, não julgar. Não julgue o outro. Julgamento não cabe em lugar nenhum. Nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para amar. Primeira coisa. Não critique ninguém. A sua crítica não vai ajudar nem a você, nem ao outro, né? E que essa percepção, ela tem que acontecer de dentro para fora, realmente. Não adianta vir de fora para dentro. Você tem que sentir que você está no limite da sua capacidade de suportar aquela dor. Você está no limite de aceitar aquele tipo de relacionamento. Você chega num ponto que você não consegue se sentir bem nem junto, nem separado. Não existe mais felicidade a dois. Aí eu posso te dizer da motivação para o uso do álcool. A gente percebeu que a gente se dava melhor e se amava mais quando estava sob efeito do álcool. Então, interessante, ele não desenvolveu a dependência. Eu desenvolvi. Então, assim, talvez ele estivesse tentando ficar mais leve e eu estava, de fato, buscando a cura no álcool. Então, a minha motivação para beber não era para ficar alegre, é para parar de sentir dor e beber de novo toda vez que a dor voltasse. Como a dor nunca ia embora, toda hora era hora de beber. Não havia motivo de comemoração. A bebida não entrava como estamos felizes, vamos comemorar tomando um vinho. Não, para a gente poder comemorar e ficar feliz, vamos tomar um vinho? Né? Hoje a gente vai ter uma noite em paz, vamos encher a cara? Era mais ou menos assim. Uhum. E aí? Isso é importante as pessoas saberem, né? Porque para a gente viver uma vida legal, boa, feliz, leve, não pode colocar rótulos também. Cada um tem um jeito de funcionar na vida, e não é igual para todo mundo. Então, é importante saberem que para Mariana isso teve uma motivação dolorida, né? Teve uma motivação de anestesiar uma dor. Então, isso é uma coisa completamente diferente. Deixa eu ver, eu botei outra coisa aqui. E a partir dessa cura, digamos assim, desse caminho novo, existe alguma colaboração hoje na tua vida em relação a isso? Tem alguma? De que forma tu colabora? Falando para as pessoas, ou tu tem algum grupo que desenvolve essa educação? Como é que está funcionando isso? Quando eu saí da internação, a minha dependência química culminou com uma internação, né, que durou 2 meses, e lá dentro já começou a criar dentro de mim um desejo de ajudar as outras pessoas, que eu não estava vivendo aquilo por acaso, né, que se eu cheguei até ali e estava conseguindo sair, era para ajudar mais gente, era para me tornar uma pessoa melhor. Eu tive essa oportunidade justamente para descobrir quem eu era, me encontrar comigo mesma, me despir de tudo aquilo que era ego e que não era eu, o eu superior, o eu Mariana, e fazer alguma coisa de bom para o mundo com aquilo. Eu me imaginava fazendo palestras quando eu estava dentro da clínica, falando para multidões. Mas quando eu saí, eu percebi que as situações iriam se apresentar para mim, para que eu fosse útil, né? Então, assim, eu não precisava fazer um esforço para ser útil. Olha, eu preciso escrever um livro, olha, eu vou sair de lá e vou juntar um ginásio inteiro de pessoas para quem eu vou contar a minha história. Eu percebi que as coisas viriam até mim, né? E assim como a experiência veio, viriam as pessoas que eu precisava ajudar.
E eu comecei a ter conversas com pessoas com dependentes químicos, né? Passei a contar, assim, até uma história interessante de falar, né? Você sabe dizer como é uma pessoa dependente de droga, ou dependente de álcool, ou dependente de qualquer coisa? Ah, é uma pessoa suja, jogada, né? Um mendigo, é uma pessoa que está na rua, né? Que não tem casa, não tem comida, magro. Aí eu falava, tá bom, agora olha para mim. O que que você acha de mim? Ah, você é bonita, você é saudável, você deve levar uma vida, né, assim, regrada de alimentação, exercício, porque tá tudo, né, ok com você. Falei, então, e se eu te falar que eu sou dependente química, que eu sou uma alcoólatra em recuperação? A pessoa regalava um olho desse tamanho, como assim? Aí eu contava a minha história. Invariavelmente as pessoas começavam a chorar, né? Porque não tem cara, né? A dependência química não tem classe social, não tem cara, não tem aparência física, não tem nada, né? Você pode estar conversando com a pessoa e você não sabe que por trás dela tem toda essa história. E quando eu abria a história, a pessoa ficava assim, chocada, estática. E eu comecei a perceber que as pessoas se abriam. Quanto mais eu ajudava as pessoas, mais as pessoas se abriam para mim. Então era uma troca muito rica, né? E foi disso que se originaram os 12 passos que tratam os dependentes químicos, se originaram do encontro de duas pessoas que perceberam que falando com os outros, eles se curavam. Então comecei a curar os outros e fui me curando. Interessantíssimo, interessantíssimo. E a gente também estuda, e olha como é tão bom ouvir essas experiências, porque a gente encaixa exatamente no que a gente estuda, né? Já vou te passar, Sandrinha. A gente estuda, Mariana, que o único objetivo do corpo é comunicar. E o que é comunicar? Estender o amor. E é exatamente o que a gente faz depois de uma dor tremenda, né? Não precisa muita coisa. A gente comunica em qualquer lugar que a gente estiver. Eu posso estar num consultório dentário, eu posso ser uma advogada, eu posso ser sei lá o quê, engenheira, em qualquer lugar que eu estiver, eu tenho a oportunidade de usar o corpo para aquilo que ele serve, que é a comunicação, é a extensão do amor, é simples assim, olha como a gente complica, né? E essa que é a cura dos dois, porque se em essência nós somos uma mente única, quando eu estendo amor, eu estou estendendo para mim mesma. É muito lindo esse trabalho, né? É muito legal, muito legal. E é bem isso, a gente não precisa ir em lugar nenhum, porque as pessoas vêm até a gente. É exatamente assim que funciona. Quem precisa vem buscar a luz ali. Muito obrigada, querida. Sandrinha. Realmente, né? Arrepia, né? A gente ouvir isso e entender cada vez mais que essa questão de atração também, né? Você vê que é interessante, ela hoje atrai as pessoas que precisam dessa ajuda, que ela acaba se ajudando, e na época em que ela estava vivenciando todo aquele processo também, ela atraiu essa mesma condição com outra pessoa que precisava, de repente, também encontrar a sua cura, né? Como você falou, os três estavam vivendo nesse relacionamento, né, abusivo praticamente. Não só os três, mas acho que todas as pessoas que estavam à sua volta e percebendo também isso, né? E esse estado de estar numa vulnerabilidade que você esteve, né, no processo de ter que admitir isso para a família, reconhecer que você precisava dessa ajuda, se abrir para esse processo também, né, você, né, já até trouxe nos bastidores para nós que você simplesmente se permitiu deixar acontecer, né, sem nenhuma restrição. Hoje, quando você para pensar sobre essa história, todo esse contexto, essa experiência, você acha que deve ficar muito mais presente no seu dia a dia, né? Tem algum momento que você se percebe, né, enfraquecendo, de repente, para, sei lá, se ver como uma vítima dessa situação,
ou hoje você se fortalece cada vez mais, né? E quando essa sensação de vitimismo chega perto, se é que chega, você tem algum recurso, né? Alguma coisa que te faz entender, não, peraí, hoje não é mais aquilo que eu estou vivendo, hoje estou em outro processo. Tem alguma coisa que te traz esse gatilho para que você permaneça mais, né, nesse estado presente e com essa força? Quando eu vivi essa experiência, eu tomei para mim como quase que um mantra, né? Assim, tipo, eu não tenho um lugar mais baixo para eu ir do que aonde eu já estive. Então, daqui para frente, é só vida, é só amor, é só para mais, né? Então, em nenhum momento eu me pus na posição de vítima. Em nenhum momento, depois dessa vivência, eu fiz esse retorno a essa posição. Porque qualquer coisa que aconteça comigo, eu sou capaz de superar, porque o passado não é um lugar de permanência, mas é um lugar de referência. Toda vez que eu me imaginar numa situação que eu possa estar indo em direção a essa sensação de vitimismo, imediatamente eu volto a consultar o meu passado, consulto e falo, bom, não tem como ser pior. Então, se aquilo eu venci, não é isso que vai me derrubar. E imediatamente eu volto para a vibração da energia maior, do amor. Me perdoo, me acolho e volto. Mas eu sempre faço essa ponte, eu mantenho viva em mim essa ponte, porque essa referência não pode ser esquecida. Eu não tenho que ficar presa lá. Mas eu também não posso esquecer que eu estive lá. Faz parte dessa linha do tempo, né, da sua vida, da sua experiência, e não tem como apagar. Então, é fazer disso aquela força que vai te manter aqui nesse momento, né? E eu não preferia apagar. Se alguém me perguntar, você preferia não ter passado por isso? Não, eu não preferia. Eu prefiro que tenha sido assim. Eu aceito que tenha sido assim e sou grata por ter sido assim. Em nenhum momento eu falei, nossa, mas eu podia ter vivido uma vida diferente. Eu não podia, né? Se, né, eu poderia. Se eu não vivia, eu não poderia. Eu poderia ter vivido essa vida e eu fiz o melhor que eu pude com essa vida. Exatamente, era aquilo que você precisava experienciar mesmo, até para que você pudesse hoje trazer, né, isso como um exemplo, e talvez o teu trabalho daqui para frente não é voltado para essa experiência toda. Legal, vai. E esse é que é o verdadeiro perdão, né? O perdão que as pessoas têm uma dificuldade grande de entender é justamente a gente aceitar a vida como foi. Não houve erro, houve um aprendizado enorme, né? Não tem essa história de, eu poderia ter esse... Não, não poderia. Foi como foi e esse é o perdão. Que não é a gente que faz, mas é ali a conexão que faz o perdão. É a aceitação mesmo, de tudo como foi. Drizinha. Antes de eu ir para as perguntas da sua transformação, Maria, ainda voltando na questão, quando você falou da sua motivação para o álcool, né, que possivelmente ele estaria motivado para ser feliz, estar alegre, né, naquele momento, mas a sua motivação era para curar uma dor. Essa dor lá atrás, você conseguia identificar que dor era aquela dor que você estava sentindo? Ou se não, hoje você consegue identificar que dor é essa que você tinha, que você precisava se curar? Eu acho que era a dor da ausência de mim em mim mesma, né? Eu não estava presente na minha vida. Eu não vivi a minha vida como ela deveria ter sido vivida, né? Então, essa falta de mim na minha vida era a minha maior dor, né? Porque existiam todos menos eu. Porque tem aquela questão, quando a gente descobre o que é, a gente vai lá e conserta. Parece até que é uma máquina que precisa ser consertada, né? Mas a gente vai lá, aceita e entende o que é e o que precisa ser mudado, né? Então, acho que foi essa questão maior. Agora, partindo para a sua fase de transformação, o que a espiritualidade te ajudou nesse sentido? Eu acho que em tudo, né?
porque assim, do momento da consciência da doença, dependência química, o momento que eu me despi completamente de qualquer parte do meu ego, que eu me despi, inclusive, da minha roupa para internar, né? Que eu tive que tirar a roupa toda e ser revistada, né? Minha mala revistada, meu corpo revistado. Nesse momento, eu estava completamente em mim. Foi um encontro marcado comigo mesma, né? Eu marquei um encontro comigo e fui, né? Então, nesse momento, eu senti a presença da Mariana pela primeira vez na minha vida, né? Depois de não sei quanto tempo de ausência. Então, eu estava sem roupa, em frente de uma pessoa que estava me revistando e eu estava me sentindo completamente em paz. Não havia ego, portanto, havia paz, né? Nesse momento que eu me preenchi com a minha própria vida. Que outras práticas ou técnicas você usou nesse período que você teve internada para poder se reerguer? Eu fazia muita conversa com o eu superior, eu tinha muita conversa com as pessoas aqui de fora que eu sabia que estavam vibrando por mim, eu me conectava mentalmente com todas as pessoas que eu sabia que estavam junto comigo nessa caminhada, né? Eu não estava sozinha em momento nenhum. E eu sentia um preenchimento interno que eu nunca senti na minha vida. Eu me senti preenchida por uma luz, por uma paz, por uma presença divina, que as pessoas pensavam assim, como que ela pode estar tão feliz internada numa clínica de reabilitação? E eu falava assim, gente, eu nunca me senti tão bem na minha vida. Acho que pensavam, né, agora ela tá louca. Não, eu estava me sentindo feliz, cheia de mim, cheia de paz, cheia de luz, sabe, pronta para viver a minha vida. Então, essa presença do eu superior, essa presença de Deus, essa presença de luz, de amor, coração cheio, repleto, me sentindo absolutamente feliz. Eu cultivava constantemente, eu falava para a terapeuta, eu estou me sentindo feliz, isso é normal? Ela falava assim, você está preenchendo agora de verdade esse espaço interno, né? Você está construindo uma base sólida para a sua vida. Isso é real. E aí, Mari, quando você saiu da clínica e aí teve que retomar sua vida de novo, né? Essa Mariana que você redescobriu praticamente, né? Hoje, como é essa Mariana? O que você trouxe dessa experiência para a prática hoje, né, na sua vida? Como você se define hoje em relação a todo esse processo que você teve que passar de transformação? Assim que a gente sai da clínica, realmente a gente sai de um espaço absolutamente protegido para o mundo, né? Então, ali eu estava totalmente segura. Aqui fora eu sabia que eu teria a presença do álcool, a presença das questões todas que eu deixei quando eu me ausentei, a vida continuou, né? Então eu teria que encarar todas aquelas coisas que ficaram para trás, mas eu estava num processo tão intenso de autodescobrimento que eu fui vivendo um dia de cada vez, que era a filosofia da nossa reabilitação, né? Só por hoje. Eu vivia todos os dias só por hoje, né? Eu fui muito bem recebida no ambiente espiritual, nas reuniões que a gente fazia semanalmente, fui muito acolhida no meu retorno, fui muito acolhida pela minha família, pelo meu filho, né? Eu fui recebida de braços abertos pelas pessoas em geral. Eu permaneci afastada do trabalho por mais 6 meses, porque eu precisava reestruturar realmente o corpo, estar com uma possibilidade de estar tranquila para desempenhar o meu papel, né? Eu permaneci fazendo terapia, até hoje eu faço terapia com a mesma terapeuta, e eu
passei a ter uma rotina de atividade física, de exercícios e meditações e coisas que mantivessem a minha dopamina elevada, a minha serotonina elevada, a minha endorfina elevada, porque o dependente químico ele tem um limiar um pouco mais alto, né? A necessidade da dopamina para a gente é um pouco maior. Então, eu precisava preencher o meu tempo com atividades que aumentavam a liberação desses neurotransmissores, né, dessas substâncias que a gente produz internamente. Então, eu me estruturei aqui fora para manter a mesma rotina. Horário para acordar, horário para tomar café, horário para atividade física, horário para fazer as minhas reflexões, horário para escrever. Eu mantive essa rotina porque a recuperação, ela precisa de muita disciplina, né? Então, eu fui muito obediente à minha recuperação. Eu mantive essa disciplina aqui fora para manter essa organização, porque se você não tem hora para acordar, se você não tem hora para comer, você se perde, né? Então, eu mantive a rotina de pôr o café da manhã na mesa como era lá, acordar no mesmo horário, depois do café da manhã fazer atividade física, ler textos a respeito, né? Ler o livro dos 12 Passos, e fazer atividades com meu filho, me aproximar do meu filho novamente, mostrar para ele que eu estava de volta, porque acho que o maior medo dele era que eu não voltasse mais a ser a mãe que ele conhecia. Então, assim, eu fui bastante observada, eu tinha uma rede de apoio muito boa, né, com os meus pais, a minha terapeuta e o meu filho, que me olhavam com muita felicidade, mas também com muita preocupação no sentido de cuidar, né? É importante que meu filho, ele fazia uma brincadeira comigo, que era o bafômetro. Toda vez que a gente se encontrava, se eu tivesse saído ou feito alguma coisa, ele falava, podemos fazer o teste? Eu falava assim. Aí eu soprava no rosto dele, ele falava, ok, você passou. E a gente mantém até hoje essa brincadeira, né? De vez em quando ele pergunta, posso fazer o bafômetro? Eu falei, à vontade. Aí eu sopro, ele fala, parabéns. Então, eu reergui, né, a minha vida a partir dessas relações familiares, né? Afastei de mim tudo que era tóxico, me afastei de todas as possibilidades e riscos de me envolver novamente com a bebida, então não frequentar lugares, não encontrar pessoas, nem situações que fossem gatilho para o uso do álcool, né? Não ter álcool em nenhum lugar da casa, nem como produto de limpeza inicialmente, e respeitar as exigências da minha mãe, do meu pai e do meu filho, de me perguntar, de me testar. Eu dei motivo para eles, né? E eu precisava do apoio deles. Então, de fato, foi assim a minha recuperação. E hoje eu estou maravilhosa, sensacional, cheia de mim, em paz comigo mesmo, há 2 anos e 3 meses limpa, sem uso nenhum de nenhuma substância. E assim, eu acho a vida uma coisa maravilhosa. Assim, eu olho para a vida e falo, nossa, gratidão por estar aqui, gratidão por tantas oportunidades, né? Essa oportunidade de hoje, assim, eu nunca imaginei que alguém fosse querer ouvir a minha história, assim, sabe? Tipo, num canal. Mas eu falei, esse momento vai chegar. E ele chegou, né? Não fui eu que tive que procurar. Ele veio até mim, né? Então, eu posso te dizer que depois dessa vivência muito intensa e muito dolorosa, eu descobri uma vida que eu nunca tinha conhecido. E Mariana, o teu filho teve que fazer algum acompanhamento também? Não precisou? Ele já é perfeito por si só, graças a Deus? Ele é um serzinho de luz, né? Ele não precisou de terapia, ele não precisou de nenhum acompanhamento, ele vai fazer 18 anos em julho, ele tem uma namorada que é uma gracinha, e provavelmente, ele vai entrar na faculdade, acho que sem cursinho, porque ele é uma pessoa extremamente inteligente, ele é uma luz, ele foi colocado na minha vida para me guiar, não para ser guiado por mim, sabe? Uhum. É um presente. Coisa Sim, boa. ele não está na sua vida à toa, e sim, a vida é maravilhosa. Mari, que lições você tirou de toda essa experiência
E qual o tipo de conselho você poderia dar para as pessoas que estão vivendo algo semelhante ao que você já passou, ou algo, mesmo que não for na dependência do álcool, mas às vezes é dependência por outro tipo de droga, dependência também por uma pessoa, enfim, o que você poderia dar de conselho para essas pessoas? Bom, vamos lá primeiro pelas as lições que você tirou dessas experiências, né? E depois você dá o seu conselho aí, por favor. Então, eu acho que essas experiências que quebram o nosso ego, eu acho que elas são as experiências mais importantes da nossa vida, né? Porque a partir do momento que você despedaça o ego em você, é que surge a verdadeira vida, né? Porque o ego quer aniquilar, né? E quando ele é quebrado, surge a verdadeira essência, surge a verdadeira pessoa que você veio para ser, né? Então, assim, essa lição eu tirei, que nesse momento que eu achei que eu estava acabando, na verdade o que estava acabando era a força do meu ego, né? Então, ele foi aniquilado, é claro que eu preciso dele em algumas situações, mas eu que comando, não é ele que me comanda, né? E, assim, o que eu posso dar de conselho para as outras pessoas é que, assim, a própria pessoa não vai conseguir entender isso que eu vou falar agora. Mas, assim, as pessoas que estiverem por perto dessas pessoas, a única maneira de se abordar uma pessoa é com amor, né? Você precisa do amor para chegar até o outro. Então, se você está vendo que alguém está vivendo uma experiência parecida com essa, ou se você está começando a se questionar em relação a um relacionamento, ou em relação se alguma coisa está fazendo você mexer aí dentro, se olhe com amor e perceba que se a gente veio aqui com o dever de ser feliz, não o direito, o dever, e você não está sendo feliz, alguma coisa não está no lugar certo, né? Porque quando você está no lugar certo, você entende que você tem o dever de ser feliz, que você veio para ser feliz, né? Então, se você perceber que alguma pessoa próxima a você está sofrendo, está infeliz, intervenha de maneira amorosa. Chame para conversar, pergunte como ela está se sentindo, mostre que você a ama, porque ela é sua irmã, e mostre para ela como o amor pode transformar tudo na vida de qualquer pessoa. Mostre, porque ela vai entender se ela estiver preparada. Nunca agredir, nunca criticar e nunca julgar o outro, porque tem uma frase que eu acho que é do Jung, que fala assim, sejamos gentis, todos estamos sempre enfrentando uma dura batalha. É algo parecido com isso, mas assim, seja gentil, né? Você não sabe o que o outro está vivendo. Então, ao se aproximar do outro, demonstre toda a sua compaixão, toda a sua empatia, todo o seu amor. Porque aí, com certeza, vai abrir um canal e você vai conseguir. E, às vezes, até uma linguagem silenciosa mesmo, né? Se a pessoa não sabe, ela não tem essa prática, mas o que eu digo? Pega na mão e olha no olho, e respira, e chama o Espírito Santo para ajudar, Sim. né? Que alguma coisa vai acontecer. A linguagem silenciosa é maravilhosa. É só conectar o olho no olho, a pessoa já sai daquele medo, porque o medo é completamente inverso ao amor, então ela sai do medo. Ela vê que tem alguém por ela ali, né? Obrigada, Mariana. Muito obrigada pelo seu relato. Nossa, uma experiência, assim, incrível para quem está nos ouvindo também. Como você falou, né? Essa pessoa pode não vai entrar nesse momento, né? Ter essa noção do que está acontecendo. Mas quem está ao redor dela poder estender essa ajuda através do amor, né? Transmitindo o amor, que é só daí que vai, como a Carla bem disse agora. Enfim, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta, meninas? Não tenho pergunta, mas coincidentemente eu estou lendo um livro agora e me bateu muito assim quando a Mari começou a falar
acho que a gente está em constante obra, como diz aqui, né, em andamento, como diz o livro. É um trechinho bem pequenininho, mas eu achei muito legal, acho que serve para todo mundo. Ó. A grandeza e a percepção do grande amor têm magnitude. O grande autoconhecimento, que tem profundidade e amplitude, a expansão da aplicação refinada da nossa sabedoria. Tudo é isso sempre uma obra em andamento. Assim estamos. Não importa quantos anos de vida teremos, ela sempre vai ser acumulada. Então, assim, não tem fim, eu acho que é sempre o aprendizado, todos os dias, né? Quando você fala que você tem essa disciplina, essa disciplina que faz com que você consiga vencer cada dia. E é a parte mais difícil para a gente, né? Eu falo por mim, a disciplina falta. E às vezes eu lembro que qual era a sua frase, Carla, que você falava muito nas aulas, que era do pensador emerge, como que era? Lembra que você falava nas aulas ao vivo de sábado? Sim. Do É uma frase pensar emerge o emerge um pensador. pensador, né? De como a gente acordava, eram as aulas que a gente tinha todos os dias de manhã, né? Como que você vai acordar? Pensando em quê? Né? E o seu dia vai. Então, eu acho que isso é como a gente brincou, né, em off, 2 tapinhas, assim, de leve na cara, para a gente acordar um pouquinho, né, para manter essa disciplina. Eu acho que a coragem também, né, a disposição para isso. Então, Mari, só agradecer aí sua presença, estar vulnerável aqui hoje, né, trazendo algo tão íntimo para ajudar aí tantas pessoas, e não tenho mais o que falar, nenhuma pergunta, não. E é legal que essa vulnerabilidade da Mariana também traz com que as outras pessoas peguem carona na própria vulnerabilidade. Total. Né? Eu estava lembrando agora, nesse renascimento, que um curso em milagres diz que isso é a ressurreição de Cristo. A ressurreição que a gente tem na mente, onde ele ficou lá, não sei o quê, fechado, depois de 3 dias, né? A ressurreição é o renascimento da nossa mente sem o aprisionamento do ego. É o encontro com a gente mesmo, que nada mais é do que o encontro com Deus. É muito linda a tua história, querida, muito linda mesmo. Obrigada. Fala, Bruno. Agora, passando a bola para a própria Mariana, né? Nós já terminamos nossas perguntas, mas se tem alguma coisa que você gostaria mais de falar, né? De experienciar, né, com as outras pessoas, algo mais que não foi perguntado, fique à vontade. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? Eu sabia que esse dia ia chegar, só não sabia quando, né? E eu fiquei totalmente à vontade. A Sandra entrou em contato comigo, ela falou, tudo bem para você? Eu falei, tudo, eu só, né, pensei comigo, eu só estava esperando, né? Então, assim, eu gostaria de dizer que quando a gente se descobre, como eu me descobri e como todas as pessoas podem se descobrir, a gente desperta de um sono profundo de fato, né? E passa a viver a vida e ver como a gente parece que sintoniza na rádio certa, sabe? É como se a gente mexesse um pouquinho no dial, né? E sintonizasse a rádio certa. Tudo aquilo que você precisa já está vindo na sua direção. Você só precisa acertar a sintonia que você recebe tudo. Então, o universo começou a me devolver tanta coisa, que eu fico olhando para mim, eu às vezes falo, como é que chegou isso exatamente na hora que eu pensei? Porque eu sintonizei na rádio certa, né? Então, assim, é muito, assim, é uma experiência muito, assim, sensacional poder dividir isso com as pessoas que podem nos assistir, que vão nos assistir, porque, assim, agora sim eu estou sentindo que eu estou fazendo aquilo que eu me propus a fazer quando eu terminei a minha reabilitação, que é constante, né? É uma obra em andamento. Mas poder dividir isso com as pessoas realmente me traz muita alegria. E é interessante, Mariana, que assim, ó, é constante para a gente também. Eu sempre digo para as meninas, se a gente, o esforço que a gente tem diariamente de ir empurrando o caminhão lombo acima é constante.
é constante. E se a gente descuida e dá uma olhadinha para o lado para ver como é que o outro está empurrando o caminhão dele, com toda certeza aquele caminhão nos atropela de novo. E a vida é assim, é uma constância, ela tem que ser mantida com intensidade. A gente não pode viver uma vidinha assim, sabe? Só indo que nem merda boiando, como eu digo sempre, né? Tem que ter intensidade. Tem que movimentar, tem que empurrar esse caminhão. Porque esse ego, ele está muito fortalecido. Então, a força contrária, ela é muito maior do que a força que a gente tem que fazer. Ela já está ali, né? E eu acho super interessante agora, para a gente encerrar, mas se vocês quiserem falar mais alguma coisa, podem mandar aí. Mas o livro Um Curso em Milagres, eu vou trazer sempre isso, porque é o meu queridinho, ele sempre diz assim, olha lá, Adri, mostrando, ele sempre diz assim, a felicidade é tua agora. Todo mundo tem direito a milagres agora. É só a gente lembrar. Por isso que quando a gente lembra, acontece isso, Mariana, de tudo tá ali já. Tá tudo ali. Só que a gente tá com um monte de véus, né, tapando tudo e a gente não enxerga que tá ali. Então, a importância da gente conseguir guiar as pessoas, né, botar um pouco de luz e para a pessoa enxergar o que ela já tem. Ela não tem que ir atrás de nada, realmente. Por isso que tudo chega para nós. Porque já está ali. Isso é tão importante da gente não esquecer. Mais alguém quer falar mais alguma coisa para a gente já indo para o fim? Bom, deixa eu ver as perguntas do chat, só um pouquinho. Ah, não, esqueci que não é ao vivo. Eu pensei, a Carla tá de piada, né? Eu falei, cadê o chat? Tá, para Também buguei aqui. Quer falar mais alguma coisinha, Mariana, Adri, Sandrinha? Não, só agradecer mesmo. Gratidão, gratidão, gratidão. Então tá, minha querida. É uma gratidão imensa também participar aqui do meu canal. Tá sempre aberto quando precisar. Quiser dar um recado diferente. Do nada surgiu um convite para tu trabalhar em algum lugar. Quiser vir aqui divulgar, né? Porque vai surgir daqui um pouco. Não para trabalhar assim especificamente, talvez, mas qualquer outra coisa que surja, não precisa ser nada formal. Pode mandar um recado para Sandra. Sandra, preciso divulgar isso aqui, tá? Vai ser o maior prazer. A gente sempre tem que lembrar, ou a gente não pode nunca esquecer, que a nossa mente é única em essência. Aqui não é, né? Cada um tem o seu corpinho, do seu jeitinho, vive a sua vidinha. Mas, em essência, ela é única. Então, quanto mais esforço a gente faz para expandir, mais nós somos beneficiados. É uma pena que muita gente ainda não enxergue isso, mas vão enxergar, em algum momento vão enxergar, né? A gente vai esperar com muita paciência, com muita gentileza, todos vão chegar um dia, mas é muito importante isso, que a gente expanda, porque é para a gente mesmo, né? A gente entrega ao mesmo tempo que a gente recebe. Então, fica a dica aí para quem vai ouvir depois a gravação desse vídeo. Muito obrigada para vocês três serezinhos maravilhosos, queridas, que eu fico vendo aqui, fico admirada, só curtindo. E um brinde aqui com o nosso chazinho, o meu já está com um brinde gelado. Geladinho. Mari, pensa na palestra, tá? Tá bom. Talvez agora. Eu ia falar isso, a gente vai só daqui a pouco receber o link do convite da palestra da Mariana. É isso aí, a gente vai expandindo, se precisar de uma ajuda aí, técnica, Adri, ajuda, se precisar uma ajuda da escola também, fica à vontade para pedir alguma coisa, o nosso espaço aqui no YouTube também é à vontade, é só pedir, tá? E que a gente oferece aqui para quem precisa. Um beijo, amadas. Beijo, beijo. Beijo.